Desde pequena, eu sempre gostei de desenhar. Não sei explicar porquê, mas havia algo de mágico em ver um simples lápis riscando o papel e criando formas, rostos, mundos que só existiam na minha cabeça. Enquanto outras crianças corriam para o recreio, eu ficava no cantinho da sala, transformando cadernos em reinos de fantasia. Meus dedos manchados de grafite eram minha primeira insígnia de uma identidade que ainda não compreendia totalmente. Enquanto outras crianças queriam ser médicas, professoras ou atrizes, eu dizia, com toda a convicção do mundo, eu quero ser desenhista. Mas, ao contrário das histórias bonitas que a gente vê em filmes, ninguém aplaudiu a minha declaração. Meu pai deu um riso curto e balançou a cabeça, como se eu tivesse dito que queria ser astronauta usando uma panela na cabeça. Desenhista, filha? Isso não dá futuro. Arte é luxo, e luxo é para quem pode. Minha mãe tentou ser mais delicada, mas suas palavras doíam de um jeito diferente. Filha, é lindo que você goste disso, mas você não tem muito jeito para desenho, sabe? Seus bonecos saem todos tortos. Talvez seja só um hobby, não acha? Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por anos, como um sussurro persistente que tentava me convencer da minha própria inadequação. Você não tem jeito para isso. Tornou-se o refrão de cada tentativa frustrada, de cada desenho amassado e jogado no lixo. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar esse veredito. Mesmo assim, toda vez que eu via um caderno em branco, o coração batia mais rápido, como se a página em branco fosse um convite para um mundo paralelo onde eu era bem-vinda. Eu pegava qualquer caneta que encontrasse e começava a rabiscar, mesmo que os traços ficassem tortos, desiguais, cheios de falhas. Desenhava gatos com orelhas desproporcionais, casas com telhados inclinados demais, pessoas com braços longos como tentáculos. Mas cada desenho, por mais imperfeito que fosse, era uma parte de mim tentando nascer. Era como se cada linha equivocada fosse um passo em direção a uma versão de mim que eu ainda não conhecia, mas que ansiava por existir. Com o tempo, entendi que o problema não era não ter talento, era não ter prática. E prática se conquista. Talentos natos eram como flores que desabrochavam sem esforço, mas eu seria uma semente teimosa, que precisava romper a terra com suas próprias forças. Então decidi que se eu não nasci com dom, eu o criaria com esforço. Se não fosse uma artista por natureza, seria uma por obstinação. Na adolescência, enquanto os colegas sonhavam em passar em universidades, eu sonhava em conseguir comprar meus próprios lápis profissionais e um curso de desenho. Enquanto eles folheavam catálogos de faculdades, eu estudava catálogos de materiais de arte, decorando nomes de grafites, marcas de nanquim e tipos de papel. Meu sonho não tinha um campus, mas tinha textura, cheiro e cor. Mas a realidade era outra. Minha família sempre viveu com o básico. Meu pai trabalhava como pedreiro e minha mãe fazia faxinas. Dinheiro era contado, e qualquer coisa que fugisse do essencial era vista como desperdício. Um lápis de cor profissional custava o mesmo que 1 quilo de feijão, e nessa equação cruel, o feijão sempre venceria. Então, aos 17 anos, tomei uma decisão que mudaria tudo. Iria trabalhar. Não por necessidade imediata da família, mas por uma necessidade mais profunda e urgente da minha alma. Meu primeiro emprego foi como empacotadora em um supermercado. Passava horas em pé, com as mãos doendo de tanto manusear latas, caixas e sacolas plásticas. O barulho incessante dos caixas formava uma trilha sonora monótona para meus devaneios criativos. Enquanto empacotava compras, minha mente desenhava. Enquanto organizava mercadorias, eu planejava composições. Aquele trabalho, por mais mecânico que fosse, não conseguiu calar a artista que insistia em viver dentro de mim. Mas toda vez que recebia o pagamento, por menor que fosse, eu guardava uma parte com um cuidado quase religioso. Era o meu tesouro secreto, o dinheiro que me aproximava, centavo a centavo, do meu sonho. Separava as notas mais novas, as dobradas com precisão, e as guardava em uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário. Cada real guardado era uma semente de futuro. À noite, depois do trabalho, eu chegava em casa exausta, com os pés inchados e as costas doloridas. Mas, em vez de deitar,
sentava à mesa da cozinha, ligava uma luz fraca e começava a desenhar. Desenhava mãos, olhos, flores, pessoas, o que quer que viesse à mente. Minha mãe dizia que eu estava ficando louca, desenhando até altas horas com o corpo cansado do trabalho. Às vezes, cochilava em cima do papel, acordando com o rosto marcado por linhas de grafite, mas eu não parava. Havia uma força em mim que não entendia completamente, mas que sabia ser mais forte que o cansaço, mais persistente que o sono. Quando juntei o suficiente após meses de economia rigorosa, me matriculei em um curso básico de desenho na Escola de Artes da cidade. Lembro até hoje do olhar da minha mãe quando contei, uma mistura de incredulidade e decepção. Filha, você vai mesmo gastar seu dinheiro com isso? Não quer juntar para uma faculdade de verdade? Um curso técnico? Algo que dê retorno? Respirei fundo e sorri, sentindo um nó de ansiedade e determinação na garganta. Essa é a minha faculdade, mãe. Ela suspirou resignada. Não me apoiou, mas também não me impediu. E aquilo para mim já era o suficiente. Era o espaço mínimo que eu precisava para crescer. O curso era simples, mas para mim era como entrar em outro mundo. Pela primeira vez, estava cercada de pessoas que também amavam desenhar. O cheiro da tinta, o som dos lápis raspando no papel, a luz suave do estúdio, tudo me parecia sagrado. Alguns tinham talento natural. Bastava um traço para fazerem coisas incríveis. Havia uma moça que desenhava retratos tão realistas que pareciam fotografias, e um rapaz que criava paisagens de fantasia que me transportavam para outros mundos. Eu não. Meus desenhos eram os piores da turma. Meus traços eram duros, minhas proporções erradas, minhas sombras sem nuance. Voltei para casa várias vezes com vontade de desistir, sentindo o peso da minha própria mediocridade. Em uma dessas noites, cheguei em casa e joguei minha pasta com desenhos no chão, deixando escapar lágrimas de frustração. Mas toda vez que o desânimo me visitava, eu lembrava das palavras dos meus pais. Você não tem talento para isso. E estranhamente, aquilo me fazia continuar. Era como se aquela dúvida externa tivesse se transformado em um combustível interno. Eu desenharia até provar, primeiro para mim mesma, depois para o mundo, que estavam errados. Trabalhei em tudo o que aparecia. Depois de empacotadora, fui garçonete em uma lanchonete. Servia mesas o dia inteiro, e à noite voltava para casa com cheiro de gordura, pés doloridos e olhos pesados. Mas ainda assim, pegava o caderno e desenhava. Desenhava os clientes que atendia, os colegas de trabalho, minha própria reflexão no espelho da cozinha. Qualquer coisa que me mantivesse conectada com aquela parte de mim que não podia morrer. Teve uma noite em que minha mãe acordou e me encontrou na cozinha, desenhando às 2 da manhã. O cansaço estava estampado no meu rosto, mas minhas mãos continuavam em movimento. Menina, vai dormir. Você precisa descansar. Isso não é normal, ficar acordada até essa hora rabiscando. E eu, sem tirar os olhos do papel, respondi com uma voz que nem parecia a minha, tão cheia de convicção. Mãe, se eu dormir agora, perco a chance de melhorar. Cada hora que passo acordada desenhando, é uma hora que estou me tornando quem preciso ser. Ela ficou parada por alguns segundos, observando minhas mãos enegrecidas pelo grafite, meus olhos ardendo de cansaço e paixão. Depois, sem dizer uma palavra, se aproximou e me deu um beijo na cabeça. Um beijo que carregava uma resignação transformada em aceitação. Não disse nada, mas pela primeira vez vi um brilho diferente no olhar dela. Talvez um pouco de respeito por essa filha teimosa que preferia desenhar seu futuro a apenas esperar por ele. Os meses foram passando, e aos poucos, comecei a notar progresso. Minhas mãos já sabiam o peso certo do lápis, a pressão necessária para criar linhas suaves ou traços marcantes. Meus olhos enxergavam melhor as proporções, aprendendo a medir distâncias com o olhar, a capturar a luz e a sombra com mais precisão. Eu comecei a me apaixonar ainda mais pelo processo, não pelo resultado. Descobri que havia uma meditação no ato de desenhar, um estado de fluxo onde o tempo desaparecia e só existiam minha mão, o papel e a imagem que nascia entre eles.
Cada erro se tornava uma lição, cada acidente feliz uma descoberta. Postava meus desenhos nas redes sociais, mesmo os simples, mesmo os que não achava bons. No começo, ninguém curtia. Meus posts afundavam no feed sem like ou comentário. Mas com o tempo, 1 ou 2 pessoas começaram a comentar, depois 10, depois 20. Um estranho elogiou a expressão dos olhos em um retrato. Uma amiga distante disse que admirava minha persistência. Era pouco, mas para mim significava o mundo. Cada coração, cada comentário era um fio de esperança que me mantinha conectada à possibilidade de que talvez, um dia, eu pudesse realmente fazer isso. Continuei estudando, treinando e economizando. Fiz um segundo curso, depois outro online, aprendendo sobre teoria das cores, composição, técnicas de sombreamento. Enquanto minhas colegas de escola já estavam formadas ou casadas, eu ainda trabalhava de uniforme, segurando bandejas e pacotes, minhas mãos de garçonete ainda tremendo levemente do cansaço do turno anterior. Mas dentro de mim, eu sabia, estava construindo algo que ninguém podia tirar de mim. Cada linha desenhada, cada hora de estudo, cada real economizado era um tijolo em uma fundação invisível, mas inquebrantável. Foi numa tarde de domingo que a mensagem chegou. Eu estava lavando a louça do almoço, com as mãos vermelhas e ressecadas da água quente, quando meu celular vibrou. Uma mulher chamada Camila, que seguia meus desenhos nas redes, me escreveu: "Oi, vi seus trabalhos e adorei seu estilo. Você faz desenhos por encomenda? Gostaria de um retrato digital meu e do meu marido." Eu li aquela mensagem umas 10 vezes antes de responder, limpando as mãos com cuidado no avental para não manchar a tela. As mãos tremiam não de cansaço, mas de uma emoção tão intensa que parecia querer sair por todos os meus poros. Era a primeira vez que alguém queria pagar por algo que eu desenhei. Alguém via valor naquilo que eu criava. Alguém estava disposto a trocar dinheiro por um pedaço da minha alma traduzido em linhas e cores. Pedi um preço simbólico. Eu não ligava para o dinheiro. Queria apenas a oportunidade. O valor que cobre era menos importante do que o gesto em si, do que a validação que aquela encomenda representava. Passei dias desenhando aquele retrato, revisando cada detalhe, tentando fazer o melhor possível. Estudei as fotos que ela me enviou, capturando não apenas os traços dos rostos, mas a luz nos olhos, a curva dos sorrisos, a história que aqueles rostos contavam. Trabalhei até tarde, ignorando o cansaço, alimentada por uma energia nova que nascia do significado daquela tarefa. Quando entreguei o trabalho, após uma última revisão minuciosa, Camila respondeu com uma mensagem que eu nunca vou esquecer. "Ficou perfeito. Você tem muito talento. Obrigada por colocar tanto amor nesse desenho. Você capturou exatamente o que somos." Chorei. Sentei no chão da minha pequena sala e chorei como não chorava há anos. Não de tristeza, mas de alívio. Era a prova de que todo o esforço, todas as noites em claro, todo o descrédito, finalmente tinham valido a pena. Alguém via não apenas um desenho, mas o amor que eu havia colocado nele. No mesmo dia, contei para os meus pais. Eles estavam na sala vendo televisão quando eu cheguei, segurando o celular com o desenho pronto, como se estivesse segurando um troféu. "Mãe, pai, eu consegui! Fizeram minha primeira encomenda paga!" Meu pai me olhou surpreso, abaixando o volume da televisão com o controle remoto. "Sério? E pagaram mesmo?" "Pagaram! E disseram que amaram o desenho." Fiquei esperando uma reação qualquer. Um comentário cético, uma palavra de cautela, o mesmo ceticismo de sempre. Mas o que veio foi algo que eu não esperava. Meu pai se levantou, veio até mim e me abraçou. Um abraço forte, cheio de emoção, daqueles que dizem mais que 1000 palavras. Senti seus ombros trêmulos e percebi que ele também estava emocionado. "Filha, me desculpa", ele disse com a voz embargada. "Desculpa por eu ter dito que isso não dava futuro. Eu não sabia o quanto isso era importante para você. Não sabia que você era tão boa nisso." Minha mãe, com os olhos marejados, se aproximou e completou, colocando uma mão no meu ombro. "A gente só queria te proteger. Queria que você tivesse uma vida mais fácil,
sem tantas lutas. Mas você acreditou em si mesma e conseguiu. Estamos orgulhosos de você. Naquele momento, tudo dentro de mim pareceu se encaixar. Os anos de luta, de solidão, de dúvida, tudo fez sentido. O abraço do meu pai não era apenas um perdão, era um reconhecimento. O olhar da minha mãe não era mais de preocupação, mas de orgulho. Eu não precisava mais provar nada para ninguém, porque finalmente tinha provado para mim mesma. A partir daí, as encomendas começaram a crescer. De retratos simples, passei a fazer ilustrações para empresas pequenas, depois para editoras independentes. Cada novo projeto era uma vitória, não só profissional, mas emocional, porque cada traço que eu fazia carregava uma lembrança. Da garota que desenhava escondida à noite, da empacotadora cansada, da garçonete que sonhava acordada entre uma bandeja e outra. Cada cliente satisfeito era uma resposta silenciosa àquelas vozes que um dia duvidaram de mim. Cada pagamento recebido era não apenas dinheiro, mas uma confirmação de que era possível viver do que se ama. Hoje, ainda não sou famosa nem rica. Não tenho um estúdio luxuoso nem meu nome em galerias importantes. Mas vivo do que amo. Pago minhas contas com desenhos e acordo todos os dias com a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Meu trabalho não é mais um fardo, mas uma extensão de quem eu sou. De vez em quando ainda ouço as pessoas dizerem: nem todo mundo consegue viver de arte. E eu sorrio, porque sei que talvez o segredo não esteja em ter talento, e sim em não desistir. O verdadeiro dom não é a habilidade natural, mas a coragem de continuar quando tudo e todos dizem para parar. Quando olho para meus pais, agora meus maiores incentivadores, sinto orgulho. Não só deles, por terem aprendido a ver o mundo através dos meus olhos, mas de mim mesma, por ter tido a teimosia necessária para acreditar quando ninguém mais acreditava. Porque eu aprendi que sonhar é fácil. O difícil é lutar todos os dias para continuar acreditando no sonho. É levantar depois de cada fracasso. É continuar desenhando quando os traços saem errados. É economizar centavos quando o objetivo parece distante demais. Mas no fim, valeu cada sacrifício. Porque o traço que eu mais aprimorei em toda essa jornada não foi o do lápis, foi o da coragem. A coragem de ser imperfeita, de ser teimosa, de ser diferente. A coragem de criar meu próprio caminho quando nenhum estava disponível. E é com ela que continuo desenhando, página após página, o futuro que sempre quis. Um futuro onde posso ser completamente eu, onde minhas mãos não carregam mais caixas de supermercado ou bandejas de lanchonete, mas sim a capacidade de dar vida a mundos que antes só existiam no silêncio da minha imaginação. Um futuro pintado com todas as cores do sonho que nunca me deixou, mesmo quando eu quase o abandonei. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, considere se inscrever no canal.